né? A gente tem um pouco, às vezes, na cabeça de que para eu ter mais, eu tenho que tirar de alguém. Né? Ah, pra eu receber, é que nem fazendo analogia, para eu ser amado, a outra pessoa tem que odiar alguém? Não. Você pode gostar de todo mundo e não tratar ninguém mal. E a gente acha, não, para eu ganhar mais dinheiro eu vou ter que alguém vai passar fome. Não é verdade. A questão do endividamento não é questão de grana. Ah, agora. Raros casos são problemas assim realmente que aconteceu imprevisto, realmente foi alguma coisa que aconteceu, mas a grande maioria dos casos Eu sou até mais enfático em dizer isso, quando eu falo não é problema de grana, é porque é um padrão. é padrão. É um padrão interno. O que eu mais escuto, né, às vezes não, eu preciso ganhar mais. Assim, né, até abrindo, né, eu já atendi, assim, acho que tudo que você pode imaginar, desde do estagiário até o grande empresário, pessoa ali que ganha 2 mil por mês, pessoa que ganha 100 mil por mês, e o que não muda é que os problemas são iguais. Será que eu, enquanto alma, enquanto ser lá dentro, vou ser feliz ou me realizar tendo isso? Quando você não faz essa pergunta, você corre o risco de passar a vida inteira. Ó, vou repetir. Você corre o risco de passar a vida inteira correndo atrás de algo que não faz sentido para você. Né? E hoje em dia a gente vê muita coisa, né? Tem muita informação. Né? Eu brinco, né? Você entra ali, né, no Instagram, no celular, no YouTube, tem uma pessoa falando, não compre um imóvel, é burrice. Aí você fala, caramba, né? Alugar é burrice. Aí você passa ali, não alugue, faça um financiamento. Aí você passa para o próximo, não, financiamento você vai perder dinheiro, faz um consórcio. Aí o outro, não faz nada, compra à vista. Aí você fica, caramba, né? Qual que é o certo, qual que é o melhor? Né? Será que você quer o que você fala que quer? Será que você quer de verdade? A energia ela não reconhece grana, papel, né, ou cartão de crédito, ou aqueles números que estão lá no banco. Nossa energia não reconhece isso. A nossa energia ela reconhece a energia da possibilidade. A energia de poder. Não é com grana que você pode viajar, não é com grana que você pode ir num restaurante, não é com grana que você pode comprar um automóvel, comprar uma casa. Sem grana, eu digo que você não pode. Finanças para a nova era. Na nova era, vai sobreviver quem tiver uma organização e uma disciplina financeira para ter as possibilidades. Qual que é o seu próximo passo financeiro? Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Alegras Café Cast, o podcast do Alegras Café. E como eu sempre digo para você, sentar em uma cafeteria para bater um papo com um amigo equivale a ler um livro. E hoje o livro que nós vamos abrir é com um amigo meu. Ele também é aluno da nossa comunidade. Ele é reikiano, cromoterapeuta e trabalha com finanças. E esse é o tema do nosso podcast de hoje com o nosso querido Felipe. Felipe do quê, Felipe? Felipe Guida. Felipe Guida. Tudo bem, Fê? Marcel, prazer, boa tarde, né? E primeiramente obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui, né? Poder ter um bate-papo, né? Sem precisar, né, medir as palavras entre amigos, né? E com um clima tranquilo aqui, muito, muito gostoso o café, inclusive aqui o Alegras, viu? Olha só, muito obrigado, Fê, por você receber com todo esse carinho a gente, o nosso convite. E ó, o tema eu quero que vocês pensem as finanças para uma vida na nova era. Olha que legal. Vem comigo então e com o Fê para a gente discutir e bater um papo sobre isso. Então já vai deixando seus comentários, suas impressões, que isso ajuda muito a gente no engajamento e para outras pessoas também receberem este conteúdo. Deixa o seu like. Se você não se inscreveu no canal, já se inscreve aí que para dar essa fortalecida
no nosso projeto aqui, que tem tudo a ver com autoconhecimento e é uma área importante da nossa vida, né, Fê? A parte das finanças com relação à nossa jornada interna. Então conta um pouquinho como que você entrou nessa vida para o pessoal começar a conhecer você, como você entrou nessa vida de finanças e começou a trabalhar com isso. Bom, na verdade, assim, né, sempre foi algo, de certa forma, natural para mim. Números, né, sempre tive facilidade, né, com contas, com gerenciamento, essa parte, né, às vezes de contas a pagar. E, assim, né, acho que foi meio que fluindo naturalmente. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu comecei, né, o meu primeiro planejamento guardando dinheiro num pote de margarina, sabe aquele pote da Qualy? Muito bom. Né? E às vezes, assim, né, guardava uma moeda, R$ 1, alguma coisa, fui guardando. E eu comprei o meu primeiro videogame assim. Demorei ali, acho que foi 1 ano e meio, 2 anos, e foi aí que eu percebi que, né, mesmo na época, assim, não tendo condições, né, minha família não tinha condições necessariamente para me dar um videogame ali, né, alguma coisa que eu quisesse, mas eu entendi que se eu tivesse disciplina, se eu me organizasse, né, mesmo que talvez demorasse um pouco, mas eu conseguiria chegar lá, né? Então acho que foi aí que tudo começou. Sabe o que me chamou a atenção, Fê? Você foi orientado por alguém? Você viu alguém falando disso? Ou foi uma coisa sua mesmo de fazer a poupança? Eu não lembro exatamente, mas a minha memória assim puxa muito para minha mãe, né? Ela tem esse hábito? Tinha? Ela sempre foi muito organizada, mas assim, dos meus irmãos, né? Tenho 2 irmãs e um irmão. Eu acho que eu acabei puxando um pouco mais. Acho que todos nós sempre, assim, nunca tivemos problemas, né, com essa questão, né, de endividamento, questão financeira, mas eu acho que eu sempre gostei um pouco mais, assim, né, sempre me aprofundei mais para esse lado. Eu lembro da minha mãe que ela sempre foi uma pessoa muito organizada também e foi, né, a minha referência. Olha só, então a dona, como que ela chama? Dona Elvira. A Dona Elvira, talvez você nem saiba que você foi a É, grande fonte de inspiração do Felipe nessa jornada nas finanças. Olha que legal. Então, gratidão para você também, que inspirou seu filhão aí. Que legal, né, Fê? E aí você comprou seu primeiro videogame e eu acho que tem uma coisa legal nisso, porque você já reconhece um poder pessoal, né? Quando você pode comprar algo que as condições financeiras da família não era propícia para isso, e aí você, através de uma ação, de uma atitude interna sua, você já se torna um realizador de algo que você projetou. Como que você vê isso? Então, exatamente, né? Porque às vezes a gente pensa que algumas coisas são inalcançáveis, né? Ah, eu nunca vou conseguir chegar lá. Então, acho que esse, assim, foi um pequeno gesto, mas isso me fez abrir a cabeça para várias outras coisas, né? Questão, às vezes, de estudo, de saúde, de treino, né? De conseguir passar em provas. Eu falei, meu, se eu conseguir fazer isso, né, em tanto tempo, não é se eu vou conseguir, é quando. Pode ser que demore um pouco mais, mas uma hora eu vou conseguir alcançar, né? Então, já fazendo, né, um link, né, acho que essa parte financeira, ela acaba conversando também com a parte de saúde, às vezes com a questão de treino, de dieta, de carreira, né, às vezes para uma prova. Então, acho que tudo segue assim uma base muito parecida nessa questão. Que legal. E eu já deixando aqui a minha contribuição, né, para deixar aqui que nós estamos num podcast sobre autoconhecimento. Eu gosto sempre de deixar bem marcado, né, sobre esse processo interno. Então o podcast de hoje nós estamos estudando, nos aprofundando em uma questão muito importante interna, que se você começar a perceber é exatamente isso que o dinheiro e que a nossa estrutura financeira nos proporciona, né? Eu gosto de sempre pensar que tudo tem uma energia, né, Fê? Tudo tem uma energia. E aí eu fico estudando qual que é a energia da grana,
Qual que é a energia do dinheiro? Então, se você começar a reparar, olha o que o Fê falou. Ele não podia ter um videogame, aí ele se organizou, né? E aí teve uma hora que ele pôde ter um videogame. Então, no nosso universo interno, a energia ela não reconhece grana, papel, né, ou cartão de crédito, ou aqueles números que estão lá no banco. Nossa energia não reconhece isso. A nossa energia ela reconhece a energia da possibilidade. A energia de poder. É uma energia de poder, né? O dinheiro traz uma energia de poder, mas não no poder de você ter poder sobre os outros, mas o poder de te possibilitar ter as coisas. Não é com grana que você pode viajar, não é com grana que você pode ir num restaurante, não é com grana que você pode comprar um automóvel, comprar uma casa. Sem grana, eu digo que você não pode, né? Então a energia interna desse movimento da grana, ela vai ter a ver com essa energia de possibilidade, de eu ter possibilidades. Eu vou até para um outro ponto, né? Acho que a gente fala de poder, mas eu gosto muito de falar a palavra liberdade, né? De poder tomar suas decisões, né? Às vezes as pessoas chegam para mim, eu quero investir, eu quero guardar mais dinheiro, porque eu quero, né, parar de trabalhar, eu quero... Tá, mas e aí, você vai fazer o que depois? Né? Então, a maioria das pessoas não é que elas querem, né, necessariamente ter o dinheiro, mas elas querem ter a opção de poder fazer o que elas querem fazer. E aí, esse que é o ponto. Aí quando você pergunta, mas o que você quer fazer? Aí ela não sabe o que ela quer. Eu quero mais dinheiro. Tá, mas se tiver todo o dinheiro do mundo, tá, tem tudo que você tem. Aí a pessoa trava, fica pensando, né? E é uma reflexão, né, que parece boba, né, para a maioria das pessoas, mas muitas vezes, né, assim, é a primeira pergunta que os meus clientes acabam travando. Opa! Então já temos uma pergunta para você, nossa audiência. E aí, faça a pergunta, Fê. Faça a pergunta olhando naquela lente. E pode olhar naquela ali também, que aquela vai Nas pro duas? Instagram. Aqui vai no YouTube e aquela vai no Instagram. Né? Então a pergunta, né, para que você precisa, para que você quer mais dinheiro? Olha. Né? E digo mais, né, muitas vezes a gente já até tem o que a gente quer, a gente só não conseguiu perceber. Nossa, me dá um exemplo disso. Gostei disso, hein, Fê? Vou dar um caso pode ser de um cliente, não vou falar o nome, né? Pode, ficar à vontade. Mas foi uma, assim, acho que na época que eu morei em Florianópolis, eu tive várias descobertas, né? E aí chegou um cliente para mim e o sonho dele era morar em Florianópolis, né? Especificamente na Lagoa da Conceição. E era por acaso onde eu morei, onde eu morava. Aí quando esse cliente chegou, eu falei, caramba, né, isso aqui tá fácil, né? Eu moro aqui, eu sei tudo daqui, eu já entendo, já sei como que pode fazer essa parte, então vai ser tranquilo de ganhar esse cliente. E aí ele me falou que o sonho dele era poder, né, morar ali na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. E aí conversando com ele, ele era um engenheiro, tinha uma boa renda, estava ganhando bem, tinha um dinheiro guardado. E conversando um pouco com ele, eu falei, cara, pode vir. Se quiser vir semana que vem, pode fazer as malas, vem, porque ó, a gente consegue estruturar dessa forma, né? E quando eu falei isso pra ele até recuou. Essa sua falou, não, mas como assim? Eu falei, não, ó, porque você tem tanto, você ganha X, aqui você vai fazer desse jeito, tal, tal, tal. Comecei a mostrar pra ele que ele já tinha alcançado o que ele estava buscando. E ao invés dele ficar contente, parece que ele até se decepcionou. Ele falou, pô, mas e agora? O que eu vou fazer na minha vida, né? Ô Fê, então você lembra exatamente o que fez ele se recuar? Porque de repente muita gente pode se identificar com isso, porque você falou uma coisa que é muito séria. Calma aí. De repente você já tem a possibilidade a liberdade que o Fê falou, e de repente você só não está consciente disso. Ou tá mascarado, né? Porque Então, neste caso, o que fez ele não enxergar e por que ele precisou do seu trabalho para ele poder enxergar isso? então, né, nesse caso, né, aí entra, né, essa questão do autoconhecimento também, né? Ele, na minha cabeça, né, ele achava que queria aquilo, ele falava que queria aquilo,
Mas quando efetivamente aquilo se concretizou, ele percebeu que na verdade não era aquilo, né? Porque ele tinha também, né, a família, os pais dele, né? Então ele falou, tá, mas eu quero isso, mas eu tô falando porque eu gosto muito, porque eu acho bonito, porque eu vi na televisão, porque outra pessoa falou. Mas às vezes dentro dele o sentimento não era de abandonar a família a qualquer custo, Olha que importante né? isso. Então, às vezes é aquela coisa, ah, não, porque eu quero parar de trabalhar, porque eu quero me mudar e viajar o mundo. Só que aí no momento que você vai viajar o mundo, você tem que largar a sua família, seu filho, né, sua mãe, enfim, essas pessoas. Muitas vezes as pessoas falam, não, calma aí, não, deixa eu pensar melhor, não é bem assim. Deixa eu ver se eu entendi, Fê. Então você está me dizendo que ele tinha um sonho, tinha uma vontade, no mínimo, e que e ele acreditou que ele não realizava, não conseguia realizar essa vontade por questões financeiras. Ele achou que ele ia ser feliz quando ele alcançasse esse patamar financeiro. E quando ele alcançou, ele não percebeu que ele alcançou. E além disso, ele ainda viu que, na verdade, não era esse o objetivo dele. Nossa, o Fê, ele tocou num assunto que é muito recorrente, né? Eu que trabalho com autoconhecimento há tantos anos, isso é muito recorrente. E nós estamos tocando exatamente nesse ponto, né? Será que você quer o que você fala que quer? Será que você quer de verdade? Hein, produção? Será? Será? Será que você quer de verdade aquilo que você fala, você tem dito que quer? Isso é muito comum, Fê. Nos trabalhos terapêuticos que eu dirijo, que eu acompanho, eu também percebo essa condição. Às vezes, né, no caso do cliente do Fê, ele acreditou que era uma questão financeira, mas da mesma forma uma pessoa vem acreditando que é uma questão emocional, tal, ali, velada. E quando ele organiza essa parte, tanto financeira como interna, e que ele pode, ou seja, está com as portas abertas, o caminho totalmente aberto para ele viver aquilo que ele quer viver, que ele diz querer viver, é neste momento que ele se dá conta que talvez ele não queria tanto assim. Isso é mais comum do que parece, de repente pode ser até o seu caso, né? Você está projetando uma coisa que na verdade você comprou, né? Ou por um status, ou por uma ideia de alguém, e que na hora de concretizar, os seus valores internos não vão nessa direção. E aí, de repente, você precisa recalcular a rota. Aí a ideia de todo o trabalho interno é você não precisar ir até o ponto de Chegar, né? efetivamente se mudar, tá? Para você ver que você não queria. Por isso o autoconhecimento. O autoconhecimento é para isso. Você começa a entender a si mesmo ao ponto de entender que certas coisas são para você e certas coisas não são para você. Então, esse caso, ele revela muito essa questão, né, Fê? Porque assim, o meu trabalho ele é mais racional, né? Então o pessoal fala, ah, Felipe, eu quero me aposentar com 50 anos ganhando 20 mil por mês. É uma conta. Fala, olha, tá bom, você precisa guardar tanto por mês, né, por tanto tempo, fazendo isso. Então, é uma receita de bolo, entre aspas, né? Claro que tem, né, uma certa complexidade, mas o mais difícil, na minha opinião, é a pessoa saber, né, se realmente aquilo que ela quer se é aquilo mesmo. E às vezes ela acha, começa, não, na primeira reunião, ah, eu quero isso. Ah, não, eu quero comprar uma casa. Aí passa um mês, Felipe, pensei melhor e eu acho que eu queria comprar uma casa porque meus pais sempre falaram de comprar uma casa. Mas eu gosto de viajar, não sei se eu quero ficar preso, né? Aí passa mais um Que mês, ah não, legal. acho que agora eu não quero comprar nada, quero viver de aluguel, né? E hoje em dia a gente vê muita coisa, né? Tem muita informação, né? Eu brinco, né? Você entra ali, né, no Instagram, no celular, no YouTube, tem uma pessoa falando, não compre um imóvel, é burrice. Aí você fala, caramba, né? Alugar é burrice. Aí você passa ali, não alugue, faça um financiamento. Aí você passa para o próximo, não, financiamento você vai perder dinheiro, faz um consórcio. Aí o outro, não faz nada, compra à vista. Aí você fica, caramba, né? Qual que é o certo, qual que é o melhor? Né? E às vezes no fundo a pessoa ela
nem precisa de nada disso. Né? Tanta informação que ela ficaria perdida. Mesma coisa se eu pegasse, por exemplo, uma dieta, um treino de um atleta profissional e tentasse fazer hoje, né, no primeiro dia. Não vai dar certo. Eu tenho percebido muito isso, né? E o excesso de informação, tem cada um falando alguma coisa, né? Uma coisa diferente e tal. Então, inevitavelmente, a gente começa a filtrar de quem a gente vai ouvir. E aí é legal, e por isso que eu fiz questão de fazer o convite para o Fê vir aqui falar sobre esse assunto, porque para mim também é uma referência de quem já está numa jornada de autoconhecimento, que já entende que essas propostas que o mercado faz, essas propostas até agressivas, né? Essas receitas de que todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer, né, ter uma casa assim, né? E nós que estamos no universo do autoconhecimento, nós levamos esse olhar para a particularidade de cada um, para a subjetividade de cada um. Será que eu, enquanto alma, enquanto ser lá dentro, vou ser feliz ou me realizar tendo isso? Quando você não faz essa pergunta, você corre o risco de passar a vida inteira. Ó, vou repetir, você corre o risco de passar a vida inteira correndo atrás de algo que não faz sentido para você. E você só vai se dar conta quando você chegar lá depois de 20, 30 anos de caminhada, até mais. Eu vejo, né, eu tenho casos de pessoas que ficam a vida inteira. Na hora que chega lá, se dá conta, nossa, não é isso que... Ou seja, isso não está me trazendo o preenchimento que eu acreditei que estava. Por isso que eu falo, viver hoje sem autoconhecimento nenhum é você estar na selva, né? Diante dos leões querendo te abocanhar e você só tá correndo, fugindo de um, fugindo do outro. Por quê? Porque você tá todo mundo querendo te oferecer alguma coisa, que inclusive essa prática do mercado agressiva de hoje é um dos grandes vilões da saúde financeira, né? É um dos grandes vilões, porque, né, eu conheço muita gente da minha família mesmo, ao meu redor, que estabilizou financeiramente, já entra lá na Shopee, já entra lá na Amazon, daí no Mercado Livre a coisa já começa a virar uma bola de neve de novo, né? Como é muito recorrente isso? É assim, né? Às vezes, o que eu mais escuto, né? Às vezes não, eu preciso ganhar mais, né? E assim, até abrindo, né? Eu já atendi, assim, acho que tudo que você pode imaginar, desde do estagiário até o grande empresário, pessoa ali que ganha 2.000 por mês, pessoa que ganha 100.000 por mês, e o que não muda é que os problemas são iguais. O pessoal fala, não, mas como assim? A pessoa que ganha 100.000, essa pessoa não tem problema financeiro? Tem, tá endividada também. Olha. Ah, mas como? Né, eu tinha um cliente que acontecia isso, ele um mês ganhava 50.000, aí teve mês que ganhou 80, teve mês que ganhou 120, aí quando a gente foi ver, tá endividado. Ah, Felipe, é impossível. Se eu ganhasse 100.000, eu nunca estaria... Né? Mas aí entra a questão até do autoconhecimento, né? Por que ela gasta? Né? Ela poderia ganhar 500.000 no mês, ela ia continuar endividada. Porque, olha que legal, porque a questão do endividamento não é questão de grana. Agora... Raros casos são problemas assim realmente que aconteceu imprevisto, realmente foi alguma coisa que aconteceu, mas a grande maioria dos casos eu sou até mais enfático em dizer isso, quando eu falo não é problema de grana, é porque é um padrão. é padrão. É um padrão interno, né? Que é quase como uma crença interna de que eu só consigo as coisas, né? Apostando, né? Um padrão de aposta, ou seja, eu jogo no cartão lá, parcelo, que se eu não fizer isso, eu não vou ter. Tem uma crença que é assim, né? Agora, esse outro caso que você falou que é raro, que aconteceu um revés financeiro, isso te endividou, a pessoa, como não tem o padrão do endividamento,
Às vezes ela contrata o Fê só para dar uma organizada ali, rapidamente. Porque não é o padrão, entende? Então, com certeza isso tem a ver com o padrão interno. E tem até a questão, né, de, assim, geralmente nos meus atendimentos, eu vou mais para o racional, mas aqui a gente entende o que está acontecendo, né? E tem às vezes até a questão que você falou, às vezes do merecimento. Às vezes a pessoa ela tem na cabeça dela de que dinheiro é ruim, né? Eu até brinco às vezes, né? Quando a gente assiste novela, quem que é sempre o vilão, né? Nos filmes? O vilão é sempre o cara rico, que tem muito dinheiro, que é malvado. E o herói é sempre o cara humilde, pobre, né? Então, inconscientemente, às vezes as pessoas elas acabam tendo isso também, né? Nossa, se eu começar a acumular muito dinheiro, eu posso ser uma pessoa ruim, né? Porque eu vou ser o vilão. Mas a pessoa, não, Felipe, mas não tem nada a ver isso. Muitas vezes, sem perceber, a pessoa vai criar um hábito, né, um padrão, e foi o que eu falei, não importa quanto a pessoa ganha, ela sempre vai gastar tudo que entra e mais um pouco. Ó, agora eu vou até revelar que eu tenho uma crença, né? O pessoal fala que é crença limitante. Não gosto de abordar dessa forma, mas com certeza tem a ver com essa crença ruim sobre ter grana, né? Eu, por exemplo, eu sou muito afetivo, né? Gosto das pessoas. Eu fico pensando, puxa vida, né? Ter grana, será que os amigos vão ser sinceros ou vão estar só no interesse? Eu tenho essa, podemos dizer, de crença, né? Eu acho que, assim, né, tem níveis de dinheiro, né, assim que eu falo, né, acho que tem sim esse nível, né, você pega ali um jogador de futebol, né, realmente, você não vai saber é, diferenciar uma pessoa que está ali por interesse ou não. Chega a ter tanta grana que é quase que impossível diferenciar. É quase que impossível, assim, né, mas muitas vezes no fundo a gente sabe, né, é aquela coisa, né, mas eu acho que tem certos níveis, né? Então a gente fala, nossa, eu queria ser famoso igual tal pessoa, eu queria ter tanto de dinheiro. Eu falei, mas será que queria mesmo? Porque são problemas, né, que às vezes a gente não imagina. Não é romantizar, né? Falar, nossa, coitado, né? O bilionário lá tem um monte de problema. Né? Ele não tem alguns dos problemas que a gente tem. Então o dinheiro nunca vai ser um problema. Sim. Mas, que nem você falou, será que essa pessoa ela pode confiar em alguém? Você pega lá sei lá, a rainha da Inglaterra, né, o pessoal lá. Cara, em quem que você vai confiar? Será que essa pessoa aqui não está se aproximando para tentar ganhar algo em cima? Né? Então, até certo ponto, né, eu tenho também essa crença, de certa forma, né? Então, quando você chega num certo nível, você tem que se blindar. E aí que entra também o autoconhecimento, né? As pessoas, os laços que você constrói, né? A questão de você também, né, saber o tipo de energia das pessoas que você está se envolvendo, né? Então, mas no geral, assim, eu acredito que o dinheiro, no geral, ele é uma energia positiva e de crescimento, né? Vou dar um exemplo. Se a gente pegar aqui todo mundo agora e fizer um investimento, colocar ali, por exemplo, não vou falar poupança, né? Que poupança não é investimento, mas num tesouro direto, alguma coisa assim, né? Daqui um ano, você concorda que se eu, você, a plateia aqui, todo mundo colocar dinheiro lá, daqui um ano, você concorda que todo mundo vai ter mais dinheiro? É verdade. A gente tirou de alguém? Não. Né? Então, às vezes a gente tem essa crença que para eu ganhar, alguém tem que perder. E, na verdade, não é bem assim. Quanto mais eu tenho, mais eu posso gerar. Né? Que às vezes a gente acha, não, mas você está ganhando, você está tirando de outra pessoa. Mas se eu estou com esse dinheiro, um dinheiro bem aplicado, não um dinheiro mal aplicado, né? Eu posso abrir um negócio, né, que nem o Alegras Café, eu posso gerar mais empregos, né? Não somente para os funcionários, mas para todo mundo. Né? Os móveis que eu vou comprar vão estar gerando também mais empregos para essas outras empresas. Então tudo é um ciclo. Né? A gente tem um pouco às vezes na cabeça de que para eu ter mais, eu tenho que tirar de alguém. Né? Para eu receber, é que nem fazendo analogia, para eu ser amado, a outra pessoa tem que odiar alguém? Não. Você pode gostar de todo mundo e não tratar ninguém mal. E a gente acha, não, para eu ganhar mais dinheiro eu vou ter que alguém vai passar fome. Não é verdade.
né? E às vezes a gente tem um pouco, né, dessa visão de que o dinheiro é uma energia, uma conta de mais e De menos, né? soma zero, né? Soma zero. E não. Quanto mais todo mundo tiver, mais todo mundo vai ficar melhor. Isso, eu gosto muito dessa analogia. Sabe uma coisa que me ajudou muito, Fê? É isso que você falou que são níveis, né? Porque de repente a gente, na nossa cabeça, a gente pensa só em ter ou não ter dinheiro, né? Ou seja, quando a gente fala em ter dinheiro, a gente logo pensa em ter, ser milionário, bilionário, né? Um negócio assim e tal. E que gera problemas inimagináveis para quem está nas classes sociais mais Sim. inferiores. Agora, quando a gente começa a pensar que são estágios, né? De repente, assim, de repente nem é o caso de você querer realmente ser um bilionário, né? Na maioria das vezes, às vezes nem faz sentido, apesar de ser uma coisa de senso comum. Ai, todo mundo gostaria. Eu coloco Não, interrogação nisso porque você muda a sua vida para um outro, muda a realidade da sua vida, né? Você vai andar com outras pessoas, você vai ter acesso a tantas coisas que você nem imagina os reveses disso. Você só vê o que está na capa da revista, você só vê o que está lá mostrando na Globo. Então, de repente, a pessoa nem sabe o que ela quer, né, sim, como você mesmo diz, né? Mas é legal você pensar assim, qual que é o seu próximo passo financeiro? exato. Isso me ajudou muito, né? Poxa, eu tô nesse patamar, qual que é o meu próximo passo? Não é um passo gigantesco, né? Eu não vou dobrar o meu patrimônio, eu não vou dobrar a minha conta bancária. Mas, né, vamos pensar em 5%, né? Poxa, se tiver 5%, eu vou fazer isso. E aí me chama a atenção e eu quero que você fale um pouco sobre isso, né? Você mencionou que, não sei se foi agora durante a gravação ou nos bastidores, mas você mencionou exatamente isso. A pessoa não sabe o que ela quer. Como que é isso na prática? E como você, no seu trabalho, você ajuda a limpar esse processo, que é um processo muito interno? Eu vou trazer até um caso. Vou trazer o meu próximo objetivo. Acho que é mais tangível, mais fácil até de falar, né? Às vezes a gente acha que precisam ser objetivos muito grandes ou conquistas enormes, mas, por exemplo, hoje o meu principal objetivo é meu casamento. E meu objetivo anterior foi a viagem de noivado, de pedido de casamento, né? Então Que foi. inclusive, tenho que destacar, né, que né, a gente tem uma relação mais íntima aqui. Eu pude ver as fotos do pedido de noivado desse cara. Olha como é um cara sensível, né? Foi, né, contemplando uma aurora boreal. Onde foi, Fê? Foi na Noruega, Noruega e Finlândia, né? Na Noruega e Finlândia. Olha que sensibilidade e que riqueza, né, Fê? Você poder ter essa experiência dentro da sua vida afetiva às vezes, o sonho de muita gente, né? Assim, né? E muitas pessoas às vezes acham que é algo muito distante, né? Inalcançável, Não. né? Você precisa ter muita grana e é para isso que você tá aqui É. ajudando a gente, né? Lembra lá do videogame? Eu Lembra? comprei do dia pra noite? Não. Essa viagem também não. Né? Então Que foi um legal. planejamento, foi conversado também, né, com a Paula, com minha noiva. E a gente falou, poxa, seria muito legal a gente fazer essa viagem. Ela ainda não sabia, né, que seria o pedido de noivado, né, de casamento. E aí entrou toda a parte também da inteligência financeira. Então, por exemplo, o planejamento das passagens, milhas aéreas, o dinheiro que a gente foi guardando, a gente foi investindo, o planejamento de como que a gente faria os passeios, onde que a gente iria ficar. Então foi assim, um ano e meio praticamente de planejamento. Olha que Né? legal. Que a maioria das pessoas hoje em dia elas têm muito essa questão do imediatismo, né? Ah, não, eu preciso para agora. Aí vai lá, não vou, que eu vi ali porque meu amigo ele comprou um carro, eu quero também. Aí vai lá, faz um carro para pagar em E às vezes 5 você não anos. sabe o que essa pessoa se organizou É, financeiramente para ter esse carro, né? E você exato. acha que foi. Porque o carro aparece do dia para noite, né? É igual Você olha pro vizinho, não tinha carro ontem, mas hoje tem.
Então você tem essa sensação que é de um dia pra noite, e muitas vezes não é. É igual a viagem. O pessoal fala, nossa, mas você foi lá, que não sei. Eu falei, ué, mas Foi do dia pra noite. Pra mim foi do dia pra noite. pra quem vê de fora, De repente, o cara né? tá lá na aurora boreal. Que legal. E assim, é um objetivo, fala, nossa, mas é o objetivo de vida? Naquele momento foi o meu principal objetivo. Então, né, o nosso alinhamento, né, estava voltado para isso. Agora, o nosso próximo objetivo mais próximo é a questão do casamento. Que legal. Né? Então, a gente também, né, falou, pô, tudo começa, legal, a gente vai fazer o casamento, então como que tem, quanto que a gente quer investir nisso? Para quantas pessoas? E a gente vai fazendo a conta de trás para frente, né? Que nem eu falei, essa é a parte mais fácil do trabalho. Então a gente vai entendendo, né? Poxa, se a gente for fazer desse jeito, então a gente precisa de pelo menos tanto tempo para se preparar. Olha que legal. Né? E o maior problema que eu vejo, assim, né? É assim, pessoas que ganham bem, pessoas com estrutura. Já atendo muitas pessoas que trabalham em bancos e estão completamente endividadas, né? Porque às vezes não, porque a gente teve que casar, aí, vou casar, vou comprar uma casa, vou fazer uma lua de mel. E em um mês, quer fazer tudo isso um mês, 2 meses, 3 meses. E aí, às vezes, não tem, como é que eu vou dizer? A pessoa ela fica sem jeito, às vezes, de falar, nossa, não, agora não é o momento para fazer, não consigo. Aí vai casar, não, eu tenho que mostrar para a família do meu esposo, família da minha esposa, para minha família, que eu tenho condição. E muitas vezes ela ainda não tem. Né? Tudo bate na questão do autoconhecimento, né, gente? Tudo. Você tá o tempo todo olhando para fora, olhando para agradar os outros. Olha o poder que você dá para os outros e você acaba se prejudicando. E a sua conta bancária muitas vezes revela isso, né, Fê? E muitas vezes elas fazem isso e nem é o objetivo delas. Nem né? é o objetivo, A gente. pessoa vai lá e fala, pô, mas fiz aqui o casamento, mas eu preferia ter ido viajar. Por que não foi? Ah, não, porque a família... Né? E eu tenho até faço uma analogia, tem um amigo uma vez que ele foi correr a São Silvestre. Só que ele não se preparou, ele não corria. Aí, quer uma analogia melhor do que essa? Ele correu a São Silvestre, correu, terminou a prova, terminou. Ele ficou sem brincadeira, mais de uma semana sem conseguir andar. Fora o prejuízo da saúde, né? Acabou, Você forçar o seu organismo. Acabou, quase teve que ser socorrido lá, né? Então, assim, às vezes a qual custo você vai conseguir ali aquilo que o seu objetivo. E às vezes a gente tem que pegar e falar, tá bom, ó, talvez agora não seja o momento. Vou me preparar um pouco mais, vou me estabilizar, né? E as pessoas acham que isso às vezes, não, mas eu mereço, todo mundo merece. Mas, né, que nem eu falei, a gente também precisa ter esse autoconhecimento para um sonho não virar um pesadelo. Nossa senhora! Que é aquela história que a pessoa volta de viagem, não, beleza, agora eu vou ficar pagando por um ano. Inclusive, Fê, você tocou num ponto que muitas pessoas que eu vejo perdidas na vida é porque elas misturaram uma coisa dentro que não podem se misturar, né? Porque ela tem um sonho e aquilo às vezes é legítimo dentro dela, ela sente que ela precisa daquilo. Só que ela fez aquilo sem organização, sem planejamento, né? Sem educação, porque nós falamos aqui de escola, de educação e tal. E aí o sonho vira um pesadelo e ela passa a misturar isso internamente dizendo, não, eu não deveria querer isso. Isso de repente não é pra mim. Inclusive o pessoal que estuda reiki com a gente, essa parte mais energética, a pessoa ela cai nessa armadilha facinho, que como deu tudo errado, isso de repente é um sinal do universo dizendo que não é pra mim. Ou seja, então a pessoa se sente totalmente perdida porque aquilo que era o sonho dela, que ela gostaria de construir e aquilo preenchia ela fez de forma desorganizada, se endividou, se machucou, né? Não teve cuidado, né? Porque essa é uma questão de cuidado com o que é pra você. Se a coisa é importante pra você, você precisa cuidar dessa coisa, né?
E não tratar de qualquer jeito. Então, se você tratar você de qualquer jeito ou algo que você quer de qualquer jeito, seu sonho vira um pesadelo e aí você passa a se questionar se você deveria querer aquilo. Não! Você estava certa, você deveria sim ir atrás disso. Só que aí que entra o trabalho do Fê, o meu trabalho, o trabalho de outras pessoas, que é qual que é o momento disso, né? Porque para um sonho, o seu sonho ser impresso na vida real, precisa de energia. E essa energia, como que a gente produz essa energia? É basicamente no preparo. Quando você está se planejando financeiramente, você também está fazendo um preparo energético para aquilo se estabilizar e ancorar na sua vida, para aquilo ser realmente um benefício. Se não tem energia, por mais que seja um sonho válido seu, se não tem energia, cai fora. Porque aquilo vai sim se tornar um pesadelo, Fê. E um ponto que eu falo, né, que é, é difícil para mim às vezes até hoje, né, mas o mais gostoso é a jornada, né, que nem hoje olhando para trás, né, todo esse tempo que a gente ficou planejando a viagem, nossa, mas por onde que a gente vai chegar? Quais são os lugares que a gente vai conhecer? Quem que a gente vai encontrar lá? Então acho que, sabe, tipo, já é a viagem, já né? é, Já é a é viagem. o mais legal, né? A viagem não durou uma semana, 15 dias, um mês, não sei quanto ele ficou. A viagem durou 1 ano e meio no mínimo. E esse é o Olha que legal. legal. E esse é o legal quando você encontra um objetivo que seja sincero. Porque você não vai assim, ah, nossa, mas é só daqui 10 anos. Mas, pô, que legal que é 10 anos. Eu vou construir algo que por 10 anos, né? O quanto que isso não está sendo importante, né? E eu também tenho um pouco dessa filosofia, né, de que eu acredito, né, que tudo que é feito assim, né, com mais esforço, né, tudo que é duradouro, geralmente você precisa colocar mais esforço. Um relacionamento, você não vai conhecer uma pessoa hoje e vai falar, nossa, meu melhor amigo, vou pular numa ponte aqui por esse cara, né? Você precisa colocar tempo, você precisa colocar ali, né, conhecimento, precisa ter uma troca, né? Então às vezes a gente quer tudo muito rápido, né? Quer ter, a pessoa vai lá, não assina, compra um imóvel na planta, aí passa um mês e fala, nossa, o que eu fiz? Eu falei, se você tivesse ido tomar um café, gastado num café, você teria ficado mais, com a mesma sensação de felicidade de quando você assinou, só que sem o arrependimento de ficar 30 anos às vezes pagando, né, por uma decisão no impulso. É que, na verdade, talvez não seja nem mais esforço, né? Porque a gente tende a achar que o sem esforço é não fazer nada, né? A coisa tem que aparecer. Não, não é. Mas não é necessariamente mais esforço, mas é mais realmente É energia. mais energia, É mais você ter energia, certeza daquilo né? também, né? Poxa, você sentar com a sua futura esposa para planejar uma viagem que você vai. Olha o simbolismo disso, olha como isso preenche lá dentro. Eu vou convidar minha futura esposa para pedi-la em casamento. Então, quando você senta para planejar dessa viagem que ela não sabe ainda, qual que é o nome dela? É Paula? Paula. Né, Paula? Olha como foi rica essa experiência, Paula. Né? Você sentar com ela e, nossa, como que a gente vai fazer, não sei o que, você está pondo energia. E não é energia para viagem. É energia de vida para a sua família que você está construindo. Isso é lindo demais, Fê. E um outro ponto, né, que quando você tem essa visão clara e você está alinhado, né, guardar dinheiro já não é mais um sacrifício. Então, por exemplo, vamos supor, né, a gente não vai viajar agora nesse próximo ano porque a gente vai, né, focar nessa viagem maior. A gente não tá brigando um contra, nossa, porque a gente não tá viajando, a gente tá deixando de sair, deixando de fazer alguma coisa. Não, a gente tá concentrando os nossos esforços para o nosso sonho em comum. Né? Então, quando você tem muito claro esse objetivo, que nem eu falo às vezes, né? Às vezes a pessoa ninguém quer guardar dinheiro. Eu falo, pô, por mim, eu gastava tudo hoje, né? Mas quando você tem essa visão de, não, eu vou deixar de, talvez, né, gastar tudo, e eu vou pegar uma pequena parte, porque eu também não acredito nessa coisa de você precisar abrir mão do seu presente. Não, a ideia é que você tenha um equilíbrio. Mas vou pegar uma pequena parte disso e vou investir para o meu futuro, para uma viagem,
para um plano de aposentadoria, para eu comprar minha casa, né? É algo que hoje parece que é pouco. Ah, mas vai demorar 10 anos. Você vai viver mais quantos anos? 50, 60? 10 anos vai passar você guardando ou não guardando, né? É isso mesmo. Se planejando ou não. Quando a gente fala, quando o Fê está falando de objetivo financeiro, no mundo do autoconhecimento, a gente fala de propósito de vida, né? De propósito de alma. Inclusive é um ponto que eu quero já abordar com você, que é um ponto que a nossa produtora mandou uma pergunta para você, para preparar você para a entrevista, e ela tá fazendo muita questão, acho que ela tá esperando essa resposta, né, produção? E que é isso, né? Eu acho que já está até respondido, mas eu quero até reforçar que, né, você está falando do objetivo e eu estou falando de propósito, né? Você fazer as coisas com propósito muda completamente o sentimento sobre a organização financeira, né? Muda completamente o sacrifício, a sensação de sacrifício, né? Como que é a nossa experiência? Esse encontrar o propósito. É o mais difícil, né? Assim que eu falo, né? Quando você encontra parece óbvio, né? Mas acho que o grande ponto é que as pessoas elas estão muito alienadas, né? Elas vão trabalhar, ficam esperando o final do mês para receber o salário, para guardar. E no final elas nem sabem o que elas estão fazendo, né? Eu tive essa virada de chave também quando eu era mais novo, também não, eu sou formado em engenharia, trabalhei também, né, na área. E teve um ano que eu estava ganhando bem, tinha poucas despesas, acho que na época eu conseguia guardar algo em torno de, acho que era R$ 2.000 por mês. Então foi, nossa, época aí eu tava, né, ainda eu era novo, né, acho que tava com 20 e poucos anos, né, e só que aí eu comecei a pensar, né, falei, beleza, eu tô guardando 2.000 por mês, por exemplo, né, trabalhando pra caramba, tal, né. Em um ano, se eu guardar 2.000 por mês, vezes 12 meses, eu vou ter R$ 24.000. Aí eu me perguntei, um ano da minha vida, quanto que vale um ano da minha vida? Vale R$ 24.000? Eu trocaria um ano de vida por R$ 24.000? Eu fiquei pensando muito nisso, né? Que Não, pergunta interessante, hein? né? Porque, assim, em algum momento pode ser que você precise responder sim ou responder que não, só cada pessoa vai poder responder isso por ela mesma, né? E tem momentos onde às vezes eu vou precisar falar, não, eu vou precisar porque eu vou juntar, sei lá, 30 mil, 50 mil, porque aí eu vou abrir o meu negócio que é o meu sonho. Então eu vou ficar 2 anos aqui fazendo o que talvez não seja o meu objetivo final, mas é isso que vai me dar condição para chegar lá. Então acho que a grande questão é você ter um plano e saber onde você quer chegar, porque nem sempre o caminho vai ter um atalho, né? E digo mais, né? A maior parte das pessoas que acabam, né, se endividando, perdendo dinheiro financeiramente, é por questão de procurar atalho. Tem lá, até falando de investimento, eu vejo isso toda semana. Ah, Felipe, mas investimento X dá 5% ao mês. Aí você vai ver, o investimento tradicional paga menos de 1%. Tá, mas como que esse aqui paga 5 vezes mais? Aí você explica para a pessoa, olha, isso aqui não é assim, tal, pode ser um golpe. Não, não, mas né, eu entendo, eu sei, eu tô vendo aqui, meu primo tá ganhando 5% ao mês. Aí passa 1, 2, 3 meses e aí a empresa aparece lá no Fantástico, né? Que é a Ai, meu pirâmide. Deus do céu. E toda hora isso acontece, porque a pessoa ela acha que ela é a mais inteligente, que ela é melhor que todo mundo, que ela encontrou a fórmula mágica. Daí eu falo, pô, mas o banco que é o banco só ganha dinheiro emprestando dinheiro. Ele falou, o banco não consegue esse rendimento, mas você conseguiu achar a Não fórmula, faz sentido, né, gente? que é Não é faz o sentido. atalho, né? Então, às vezes, né, não é a questão do esforço, nossa, tem que ser sofrido, não. Eu acho que pode ser muito leve, mas às vezes vai demorar um certo tempo. E se vai demorar um certo tempo, tem que ser bom. Olha, ó, Não é? Felipe tocou num ponto que tem tudo a ver com autoconhecimento, né? E essa pergunta é para você fazer. O quanto vale um ano da sua vida, Vale um na sua vida. né? Então, nisso você começa a fazer a conta não na calculadora.
quanto, né? R$1.000 para cá, 5.000 para lá. Vai Não, todo mundo pedir demissão depois. Você começa a fazer uma conta interna. E sim, todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos pensar na vida financeira, sim, né? Mas essa conta, ela não pode se fechar só na matemática. Ela precisa se fechar aqui dentro. E é aqui dentro que os caminhos e os direcionamentos para o investimento que você quer fazer, né? Para uma poupança que você quer realizar para atingir um sonho. Quem decide isso é aqui dentro. Não é aqui, nem a calculadora, somente. Acho que é uma engrenagem, né? É calcular ali, só que consultar aqui. E aqui vai te dando a direção e o caminho. E o legal de estar batendo um papo com o Fê, né? Que tem essa visão holística, né? Eu até estava falando no começo e eu volto a reforçar, né? A gente tem tanta informação e é legal, né? E eu acho que esse podcast ele fica também como um convite, uma proposta para você conhecer do trabalho do Felipe, no sentido de que, poxa, é um cara que vai ter um olhar para a sua organização financeira, é um cara que já mostrou aqui que tem experiência consigo mesmo de como se organizar financeiramente para realizar grandes sonhos, né? Acho que isso é muito legal de falar também. Mas é um cara que vai ter essa visão holística, mas energética também. Vai ter um olhar para a pessoa, né? Que isso quando a gente está... eu sempre falo que parece que que você se joga no meio da selva. E salve-se quem puder, quando a gente está falando de grana, quando a gente está falando de entrar no mercado, né? O mercado, o mercado ele é cruel, o mercado ele Sim. é a lei do mais forte. Então você ter a orientação de um cara que tem essa visão mais holística, ela é muito bacana. E aí me lembra de uma das perguntas que a produção fez para ele, que e aí eu jogo para você pra gente falar sobre isso. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso público, com quem se interessa por autoconhecimento, vai se identificar muito com essa passagem. O que é ser rico, senhor Felipe? Essa é uma das perguntas mais difíceis de responder, né? Bom, tem a riqueza financeira, né? Mas assim, indo pro lado financeiro, né? Acho que você ser rico financeiro, para mim, é você ter liberdade. De você poder tomar suas decisões, de você poder escolher um relacionamento que você quer estar, os amigos que você quer, né, estar junto, né? Você poder dar condições para sua família, né? Poder sair para conhecer um restaurante, não é aquela coisa tipo, não, eu vou estralar o dedo e vou pegar um jato e vou ali almoçar em Dubai, não. Mas acho que é você ter essa consciência também, né? Então, na minha visão é isso, é liberdade e até trazendo para a questão do relacionamento, que é algo que eu tenho falado muito, né? Que eu sempre conversei muito com a minha futura esposa, né? É essa questão de você poder estar com a pessoa por gostar dela, né? Que às vezes eu particularmente, às vezes nos meus atendimentos eu vejo casos de que o dinheiro, quem cuida do dinheiro é o meu marido, a minha esposa. E às vezes fica aquela coisa de tipo, nossa, se eu fizer alguma coisa, se eu me separar dessa pessoa, eu vou ficar sem nada. E aí, às vezes, a pessoa fica ali num relacionamento infeliz. Não estou falando que seja sempre assim, né? Às vezes tem essa confiança de uma pessoa cuidar e tá tudo certo, né? Mas eu vejo que é você ter, mas não precisar se preocupar. É que nem você falou da amizade, né? Qual que é uma amizade boa? É aquela que você sabe que a pessoa é seu amigo porque gosta de você. Você pode encontrar ele em qualquer lugar, que ele pode vir ali também, que você vai estar de braços abertos, né? Então, eu acho que não tem um número, né? Que nem eu falei, né? Quanto que é o número para você ser feliz? Você sempre vai querer mais. Eu quero 1 milhão de reais. Você vai chegar no 1 milhão, você vai achar que 1 milhão é pouco. Né? Então... Isso precisa ser dito, gente. Isso precisa ser dito. A gente tem muita ilusão e sofre muito. Porque, se eu tivesse... Gente,
Se Quando tivesse, você vai querer mais. Vai querer mais. Você pode até estar duvidando, porque eu vejo as pessoas duvidar quando eu falo isso diretamente para. Não! Eu vejo todo dia isso. Gente, a experiência, né? Eu tenho mais de 20 anos trabalhando com ser humano, gente. É sempre assim. Quando chega no 1 milhão, quer 2. E sofre do mesmo jeito. Quando tá com 2, quer 5. E sofre do mesmo jeito. Ou seja, o sofrimento não muda, só muda o número, né? O número vai mudando, mas o sofrimento é igual. Ou seja, então a gente começa a entender que é tudo questão interna mesmo. Então não tem nada a ver com o quanto você tem e tal. Tem até tem uma tirinha, né, que o pessoal pega, ele tá ali num barco, né, fala, pô, tô num barco. Daí ele olha pro lado, tem um cara com um barco maior. Aí ele olha pro lado, tem um cara ali com transatlântico. Aí ele olha pro lado, tem outro cara com outro barco e com um avião em cima do barco. Isso. Aí então, poxa, às vezes a gente olha ali, parece, não, quando eu tiver o barco, eu vou, né, aí eu vou estar bem. Aí quando você tem um barco, você olha pro lado e fala, pô, mas aquele cara ele tem um barco, né, mais bom aí. E vai sempre nessa busca e nunca vai ser bom o suficiente, né? Nunca. A grama do vizinho vai ser sempre mais verde, não tem. Quero até fazer uma reflexão, não sei se eu vou ser feliz, né, nela para organizar o pensamento aqui, mas não sei se eu vou organizar, mas a reflexão é mais ou menos assim, né? A posição que você está, né? Você tem a capacidade e habilidade de ser feliz com a condição que você está. Se você não tem condições, ou se você não consegue ser feliz com o que você tem e na sua condição atual, dificilmente você vai ser feliz quando você tiver aquilo que você almeja. Por quê? É simples. Porque você está, na verdade, condicionando você não ser feliz com o que você tem e esperar que algo maior aconteça. Então, naturalmente, quando você tiver algo maior, você não vai ser feliz com o que você tem. Porque quando você tiver, né, ou seja, esse estado de ter, você não sabe ser feliz com o que você tem. Você vai saber só querer o que você não tem. E isso é um ciclo infinito, não tem fim. É exatamente essa. Até deu. Fiquei aqui pensando um pouco, mas trazendo, né, para alguns objetivos dos meus clientes, às vezes é isso. Às vezes a pessoa lá ganha, 10, 15 mil por mês. Ah, mas eu quero me aposentar ganhando 20. Daí às vezes eu penso, mas ela nem sabe como é ganhar 20. Né? Ela nem sabe, ela acha que vai. Aí quando ela estiver ganhando os 20, ela fala, não, agora eu quero 25, né? Porque ela não sabe curtir o que ela já tem. Às vezes ela já tem tudo o que ela precisa, né? Ó, vou até ser maldoso aqui, porque eu dou um nome para isso, né, nas aulas, né? Analfabetismo interior. Ou seja, a pessoa não tem nem ideia do que é sentir aquilo, ela, né, não tem nem referência daquilo, mas ela só quer. Ela só acha que aquilo é um achismo tão pobre de sentido interno aquilo, só que, apesar de ser pobre de sentido, de não ter sentido, ela acredita tanto naquilo que ela vive sofrendo aquilo, ou seja, o sofrimento é real. O que não é real que vai acontecer exatamente aquilo que ela acredita. Não, quando eu tiver aquilo, ela não tem nem ideia o que é sentir ter aquilo. Como que ela vai saber que aquilo vai realmente suprir, né? Então é analfabetismo exatamente por isso, porque você não tem nem ideia do que aquilo significa para você querer aquilo. Então por isso que os passos pequenos, eu gosto muito da ideia de qual é o seu próximo passo, né? Aí esse é possível, por quê? Porque você sente o que é estar no estágio que você está, então você consegue sentir o próximo passo perto, né? Você consegue ver, não, ali eu acho que é legal, né? Porque você já está sentindo mais ou menos. Aquilo eu não posso, mas se eu acessar aquilo, tá perto, né? E aí, de repente, de grão em grão, né? Aquela historinha toda, de grão em grão, de galinha de passo pequeno, não sei o quê, você chega lá, um passo de cada vez. Ou seja, essas filosofias antigas que falam pra gente que na vida financeira é muito real, gente. Às vezes eu falo para um aluno, você tá com um projeto, começa com R$1. A pessoa dá risada. Mas, gente, por quê? Porque não é sobre R$1.
É energia que É a energia que você vai colocar. Então, ó, fica essa dica da Finanças para a Nova Era. Tudo é energia, gente. E a vida financeira é você colocar energia. De repente você, como eu não tenho dinheiro para aquilo, então eu gasto tudo. Ou seja, então você não está pondo nenhuma energia. Poxa, você tem 10 reais, coloca R$ 1 naquele objetivo. Porque quando você tiver 20, vai ser R$ 2 que você vai colocar no seu objetivo. Quando você tiver 1.000, proporcionalmente, entende? É até lógico, né? Quando a gente fala de energia, parece uma coisa tão abstrata, tão longe. Não, é até lógico. Se você conseguir com R$ 10 colocar R$ 1, você colocou 10% de energia. Se ele tiver 1.000, você colocar 10%, né? Sim. É proporcional, né? Isso é lógico, isso é matemática. Concorda comigo, Fê? Sim, né? Que é o grande ponto, eu acho que é o alinhamento de expectativas, né? Que o meu trabalho é transformar algo difícil e demorado em algo menor. Né? Então, por exemplo, ninguém quer guardar dinheiro por 30 anos, né? Mas quando você pega e fala, olha, para você conseguir comprar sua casa, se aposentar, parar de trabalhar, o que você vai fazer? Ó, ao invés de você pegar e esperar ali, né, você chegar com 60 anos e cruzar os dedos e torcer para receber, né, alguma coisa ou ficar dependente de alguém, eu vou transformar isso numa jornada. Você vai Isso. um pouquinho, o que é mais fácil? Eu guardar um pouquinho por mês, né? Eu dou sempre aquele exemplo que a gente vê nos filmes americanos. Quando nasce um filho lá, o que eles sempre fazem? Né? A poupança ali para a criança, para quando for para a faculdade. O que é mais fácil? Guardar 50, 100 reais por mês por 18, 20 anos? Ou eu ter que guardar 5 mil por mês quando eu estiver ali com a corda no pescoço? Exatamente. Né? Então é muito, muito isso de começar, né? E quando a gente fala de investimentos, né, também tem uma outra energia, na verdade tem outro fator que é o que a gente fala que é os juros compostos. Que é quando a pessoa se endivida que vai virando aquela bola de neve, né? Os juros sobre juros. Quando você está guardando dinheiro, é o contrário. Ao invés de você ter que pagar, né, juros sobre juros, você recebe juros sobre juros. Então vai ficando cada vez mais fácil. Né? Chega um momento que o que você está ganhando de rendimento é maior do que você está guardando. Né? E aí chega um ponto que você fala, pô, será que eu vou tirar esse dinheiro daqui? Não, mas já tá gerando ali, já tá pagando as minhas contas, meu custo de vida. Será que realmente eu vou tirar tudo daqui para poder... Né? Será que eu realmente quero isso? Que quando eu fui comprar o videogame também eu fiquei pensando, falei, putz, mas será que, será que eu preciso, né? Será que eu vou zerar tudo? Fiquei 1 ano e pouco aqui, né, guardando isso. E agora de uma vez só, né, eu vou tirar, né? Então às vezes tem até esse tempo para maturar. Às vezes no primeiro mês você já muda de ideia, fala, nossa, não, tava que besteira, ia comprar um videogame, ia fazer uma viagem, nossa, que besteira, ainda bem que eu não fiz, né? Então você vai amadurecendo também no processo. Maravilha. Fê, uma dica para a pessoa, para nossa audiência que está assistindo, uma orientação ali que ela pode seguir. De repente, aquela dica que você vê que você vê que você acaba dando para os seus clientes e que de repente seja uma dica aí que faça toda a diferença. Eu acho que é muito do que você comentou também, né? É começar, é criar o hábito. Ah, mas eu não consigo nada. R$ 1, né? R$ 50, o que você puder. Né? E vai melhorando. É que nem às vezes eu falo, a pessoa que quer começar a ir na academia, né? Qual que é o maior erro? A pessoa vai, paga a academia, aí paga o plano anual, e ela fala, não, agora eu vou todos os dias. Aí na primeira semana ela vai todos os dias. Aí na outra semana ela já tá arrebentada e não vai mais. Falei, meu, vai aos poucos. Primeiro dia, o que você faz? Acorda mais cedo. Você só acorda mais cedo. Aí no outro dia você acorda mais cedo, aí você desce, ou vai até a academia, dá uma olhada, fica ali, toma um café, toma uma água, nem treina, vai, depois volta. Isso que o Fê tá falando, isso aí tem fundamentos históricos na filosofia oriental, do Japão, da China, né, do taoísmo, do confucionismo, né? Parece que ele tá falando uma diquinha de nada, ó, foi profundo, hein, Fê? E você vai indo aos poucos, porque aí, que nem eu falei, vai guardando esse dinheiro e esquece que existe. Vai chegar um momento, você vai falar, caramba, né, aqui já guardei mais dinheiro do que eu guardaria em um mês. Ah, mas demorou 1 ano. Pô, mas se eu colocar um pouquinho mais de energia, em 1 ano, pô, eu troco de carro, em 1 ano. Então você vai começando, né, a enxergar os benefícios. Só que
uma coisa que eu sempre falo, uma vez acho que até em terapia, né, a minha psicóloga, ela falou, mas Felipe, que eu falei de curto, médio e longo prazo, ela falou, que é curto, médio e longo prazo para você, né? Quanto que é? Eu falei, curto prazo para mim é, sei lá, pelo menos um ano. Eu falei para você, ela falou, para mim curto prazo é um dia. E longo prazo? Eu falei, longo prazo para mim é mais de 10 anos. Ela falou, nossa, para mim o longo prazo é 3 meses, né? Então eu falei, é muito de você alinhar a expectativa. Quantos anos a gente vai viver? 10 anos comparado a uma vida é pouco. E eu acrescento que né, a Finanças para a Nova Era é isso, né? Você tratar o dinheiro como um aspecto da sua vida que precisa ser cuidado, como você cuida da alimentação, como você cuida da saúde, né? A saúde financeira ela é vital. Então, o que significa isso na prática? Né? Do mesmo jeito, você não tem que comer todo dia, de repente você tem que poupar um pouquinho da energia financeira todo dia, né? Para um projeto maior, né? Para um propósito. Então, pensar nisso de uma forma integrativa, né? Com todos os aspectos da sua vida, é fundamental, porque nós estamos num desenvolvimento tão grande, humano, de consciência, que é como não dá mais para viver aleatório financeiramente. Né? Você ganhar, gastar. Não. Eu acho que na nova era vai sobreviver quem tiver uma organização e uma disciplina financeira para ter as possibilidades. Porque senão, se você não tem as possibilidades do que você pode, né? Aí você fica sempre fazendo o que os outros te mandam fazer, né? Você não vai ser você quem vai dirigir a sua vida. Você vai estar dando o poder de direção da sua vida para alguém. Comecei falando um pouco da minha mãe, vou terminar também, né? Falando uma frase dela, né? Dona Elvira. Que eu não lembro qual foi o contexto, mas tem uma frase sobre dinheiro que ela me falou uma vez que ficou muito na minha cabeça. Ela falou: o dinheiro, ele é feito para ser utilizado. E às vezes a gente fica nessa, não é também só guardar, igual o tio Patinhas, né, que pulava ali naquela piscina cheia de dinheiro, né? O dinheiro, ele é feito para ser utilizado, é uma ferramenta. Olha, que profundo isso também da Dona Elvira, hein? Porque dinheiro é movimento. É movimento. Dinheiro parado é que nem água parada, né? Ó, estraga, dá ruim. Precisa movimentar. A energia dele é liberdade. Entende? Você segurar ele, né? Liberdade que nem você tem feito. Parado, né? Liberdade não é ficar lá parado, encolhido, né? Você entende que energeticamente você está fazendo uma coisa que é contrária à própria energia do dinheiro, né? Não. Deixa ele circular, mas com intenção, com consciência e não de qualquer forma. Fechou, Fê? Fechado, Marcelo. Garoto! Adorei o bate-papo. Ó, que eu ficaria aqui mais horas com esse cara aí. Fica novamente a recomendação. Quer deixar seus contatos, suas redes sociais, Fê? Como que a pessoa pode te encontrar aí? Legal. Né? Recomendadíssimo. Já viu, né? E manda esse podcast para alguém que está precisando, de repente, do Felipe, que essa pessoa vai conseguir se organizar para sair de uma condição, às vezes, desafiadora. Maravilha. O contato da empresa, né? O Instagram é @mapler.consultoria, né? O site também é www.mapler.com.br, né? E lá você consegue encontrar todas as informações, né? Tem o meu Instagram também pessoal, que é felipe.guida, que esse daí é fechado, né? Eu acabo preservando um pouco mais, né, da minha vida pessoal, mas de repente os clientes e amigos, né, a gente acaba sempre expondo também, né? Porque a ideia é essa, né, do mundo holístico, né? A gente também fazer parte, né? Não é uma coisa completamente profissional, né? É humana, principalmente humana. Exato. Fechou? Isso. Combinado. Muito bom, muito obrigado para você que ficou até agora, né? Compartilha esse podcast, né? Ajuda a gente a disseminar esse caminho do autoconhecimento como
uma estrutura de guia interno para a nossa vida, né? Deixa o like se você não deixou e se inscreva no Alegras TV, que tem sempre conteúdo diversos sobre autoconhecimento para ajudar você na sua jornada, tá bom? Um beijo na alma e até o próximo Alegras Café Cast. Tchau!